Essa semana, uma amiga, que qualquer hora ela vai estar aqui na segunda, ela chama a pastora Guiomar, talvez alguém conheça ela. Conhece? Áurea? É, Jéssica, né? Ela é incrível. E ela falou para mim, ela mandou uma definição sobre jejum. E ela falou, Deus me falou para jejuar por você e pela sua família esses dias. E jejum, disse, significa quando eu estou honrando mais o meu corpo espiritual do que o meu corpo físico. Ela falou, na hora que você jejua, você está dizendo, quem está no comando é o meu corpo espiritual, não o meu corpo físico. Olha, foi uma chave para mim. E aí, de vez em quando eu penso, poxa, não vou jejuar hoje. Eu falo, não, porque eu não vou dar o comando para o corpo carnal, nem para o corpo físico. Bora jejuar hoje, Dirce. Então, isso foi uma chave. Quem sabe é uma chave para você. Para vencer esse momento, às vezes, que nós pensamos assim, vou deixar para jejuar outro dia. Não. Quando você jejua, você está colocando o seu corpo espiritual no comando. Amém? Êxodo 20, 24, você não precisa abrir a Bíblia, eu quero continuar falando de altar. Diz assim, um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, os teus bois, em todo lugar onde eu fizer, vocês celebrarão a minha memória, a memória do meu nome. E então eu virei a vocês e eu os abençoarei. Nós falamos a semana passada sobre altar, e eu quero recapitular aqui só um pouquinho o que é um altar. Falei para vocês que vocês tinham a semana para ler o livro de Juízes. E aí? Não, levanta só o dedinho quem leu, entendeu? O livro de Juízes, olha aí. Senhor, os olhos do Senhor estão sobre todas as mulheres da comunidade das nações, passando os olhos para ver quem leu os Juízes. Então, por quê? O livro de Juízes é o livro que fala sobre obediência e desobediência. E se você não leu, leia essa semana o livro de Juízes. E ele conta histórias sobre construir altares. E ele conta histórias sobre sacrificar. Uma grande história que está no livro de Juízes é a história de Gideão, né? O pai de Gideão tinha um altar e ele sacrificava a Baal. E Deus fala para Gideão, eu tenho uma bênção para você. Você vai livrar toda a sua terra. Você vai quebrar o poder dos inimigos que estão oprimindo você e sua família. Mas primeiro, construa um altar para mim. Então, construir um altar vem no início de cada ciclo novo na nossa vida. Construir um altar vem no início de cada ano. De cada vez que você e eu fazemos aniversário ou mudamos para algum lugar. E todas as vezes que nós deixamos de sacrificar, é isso que o livro de Êxodo, o livro de Juízes, o livro de Deuteronômio nos mostra. Que todas as vezes que nós deixamos de sacrificar no altar do Senhor, nós vamos sacrificar a outro ídolo. E que muitas vezes esse ídolo é o meu ventre, é a minha forma de fazer, é como eu gostaria. E hoje eu quero dar uma ênfase neste tipo de sacrifício aqui. Todas as vezes que nós negligenciamos o sacrifício no altar, nós vamos sair do lugar da santidade. Nós vamos sair do lugar do temor do Senhor e nós vamos ficar no lugar da autossuficiência. Porque rememorando aqui sobre segunda, altar é o quê? Aquele lugar onde eu vou para sacrificar, para ter comunhão e para adorar a Deus. Então, eu vou construir um altar que não precisa ser um lugar geográfico. Precisa ser um lugar de tempo no meu coração. Aquela meia hora que você está indo trabalhar, ou que você está preparando o almoço, é aquele momento que a única voz que você vai prestar atenção é na voz do seu interior ligada à voz do Senhor. Não é uma hora para pensar em como resolver um problema dos outros, nem como pagar uma conta. É uma hora que você vai sacrificar do seu tempo, que você vai separar do seu tempo para ter uma comunhão com o Criador.
Então, quando eu e você não fazemos isso diariamente, porque essa é a proposta. O maná era colhido de quantos em quantos dias? Todos os dias, porque aquele suprimento precisava vir todos os dias. Então, a Bíblia diz, todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam. Então, eu preciso buscar pelo todos os dias. E então, todas as vezes que eu negligencio de buscar a face do Senhor, eu estou dizendo, Senhor, deixa que hoje eu tomo conta da minha vida. Deixa que eu já sei o que fazer. Deixa que eu já sei como distribuir meu dinheiro. Deixa que eu já estou com aquela resposta na ponta da língua. Deixa que eu vou ganhar essa licitação sozinha. Ou seja, nós estamos falando da nossa autossuficiência. Nós estamos falando do lugar aonde nós vamos usar o poder humano ou a estratégia humana. A Micaela falou aqui agora. Você vai adorar ao Senhor com o seu dízimo e com a sua oferta, naquela hora que você não vai depender da sua prosperidade baseada no seu dinheiro ou no seu recurso. Todas as vezes que eu vou para um altar, eu estou indo para uma cruz. Eu estou considerando que a cruz é que vai guiar aquela reunião. A cruz é que vai guiar as palavras que eu vou dizer para o meu marido. A cruz é que vai dizer qual é a proposta que eu vou fazer. Se eu tenho que embutir 10%, 20% ou 30%. E todas as vezes que eu negligencio a cruz, então eu estou vivendo uma vida só de religião. Talvez eu conheça a Bíblia e você também, nós vamos operar apenas sobre a religião. Porque a cruz... Eu falei para vocês na segunda passada, é quando nós vamos checar cada um dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações, conforme a palavra de Deus. É aquilo que Jesus fala, o JB citou essa frase, esse versículo aqui ontem. Eu faço o que eu vi o meu Pai fazer. Eu falo o que eu vi o meu Pai falar. Então, passar pela cruz é dizer, eu vou andar nos passos de Jesus. O que faria Jesus no meu lugar? Você deve ter alguma coisa para resolver hoje à noite. Tem? O que faria Jesus no seu lugar hoje à noite? Será que ele iria nesse compromisso? Será que ele daria essa resposta? Então, passar pela cruz é o que faria Jesus no meu lugar. O que a palavra de Deus diz para eu fazer neste lugar? Então, essa hora que eu vou à cruz, que eu vou checar o meu dia a dia, a minha reunião, a dor que está no meu coração, a ofensa, é a hora que eu estou me relacionando com o Senhor. É a hora que eu vou chegar lá diante dele e vou dizer, é verdade, ontem eu vi uma foto, um banner que eu não gostei muito, parece uma mensagem para mim, ou então ontem eu vi no culto, não falaram comigo, ou então derramaram a ceia em mim, não trouxeram outra ceia, entendeu? E eu nem estava em pecado, sabe, a ceia explodiu na minha mão, eu nem estava em pecado. Então é aquele dia que você guarda um arranhão ali. E eu vou na cruz ou no altar para dizer, Deus, esse arranhão está aqui dentro de mim. E se eu permitir que o arranhão continue, ele vai virando uma estrada, uma cratera e um monte de outras coisas. Mas é uma hora que nós vamos dizer ao Espírito Santo, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho da justiça. O meu pecado está sempre diante de mim. Se o Senhor for me julgar, eu vou ser sempre culpado. Mas livra-me, limpa-me, que eu fique puro, como que eu fique mais branco do que a neve, mais alvo do que a neve. Então é aquela hora que você pode cantar alvo mais que a neve. Quem sabe cantar alvo mais que a neve? Olha, então canta aí, Fátima, só um pedacinho. Alvo... Isso, vamos. Amei. Uau, alguém filma para mim, gente, essas mulheres cantando. Isso, Senhor, neste sangue lavado. Sim, Senhor. Mais uma vez. Uau, que lindo. Oh, obrigada, Senhor. Isso, Pai. É isso que nós queremos.
como mulheres na comunidade das nações, como mães na comunidade das nações. É isso, Senhor. No sangue que caiu da sua testa, da sua costela, Senhor, dos seus pés, nós queremos ser mais alvos do que a... Uau! Uau! Aplauda você mesmo, porque Jesus está lá. Yes! Elas sabem cantar sobre a cruz, elas sabem cantar sobre o sangue. Exato, esse é o altar. Quando você separa para pensar nessa palavra do Senhor que você está cantando. Então, o altar é esse lugar de relacionamento que pode ser assim como uma canção. A minha mãe falava, não está na Bíblia, mas a minha mãe falava, quem canta, os males espantas. Entendeu? Então você pode espantar o mal do coração. Não está dormindo à noite nem de madrugada? Canta, experimenta colocar a sua boca para louvar ao Senhor, e você vai ver que você está construindo um altar. E a minha chamada de hoje à noite é que nós precisamos restaurar os nossos altares. Como Gideão fez. Gideão estava perdendo uma guerra. E ele estava perdendo, ele nem estava perdendo a guerra, ele estava sendo oprimido por um inimigo. E todas as vezes que eles iam batalhar assim contra aquele inimigo, eles perdiam. Mas a base daquele altar era uma base feita para Baal. A adoração daquele altar era uma adoração feita para Baal, mesmo eles conhecendo ao Senhor. E quando é que o meu altar não está puro? Quando é que eu estou adorando outros deuses? Quando é que eu estou sacrificando a outros deuses? Tudo aquilo que eu honro e gasto o meu tempo é um altar na minha vida. Então o meu altar pode ser o trabalho, pode ser os filhos, pode ser, o namoro, pode ser o dinheiro. Então tudo aquilo que o meu coração se encurva mais do que as demais coisas, este é um altar. Pode ser a vontade de estar no controle, a vontade de ter sempre a última palavra, pode ser o nosso corpo físico, pode ser ir para a academia. Aquilo que é o ídolo na nossa vida é aquilo que você não está disposto a abrir mão hoje. O que você não está disposto a abrir mão hoje? Isso é o ídolo na nossa vida. O ídolo é aquilo que a gente diz, não. Eu faço qualquer coisa para manter isso. Isso eu faço qualquer coisa para manter. Então isso é o ídolo. Porque a única coisa, como o salmista diz, uma única coisa eu vou pedir ao Senhor. Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Qualquer coisa Deus tem o direito de mudar na nossa vida se Ele precisar. De ajustar na nossa vida se Ele quiser. Mas quando nós ficamos obstinados, Deus, nem Deus toca nisso aqui. Disso eu cuido. Dessa forma eu cuido. Então ali tem um altar. E eu quero falar para você essa noite sobre isso, porque esse altar que nós construímos e que não é um altar puro, ele vai sempre trazer o governo daquele Deus que nós estamos adorando sobre a nossa vida. Se é um altar sobre relacionamentos, então nós vamos ter a influência daquele Deus que cuida de relacionamentos malignos ali sobre a nossa vida. Então talvez tenha áreas da minha vida que não está rompendo, porque veja bem, eles adoravam a Baal e eram roubados na semente deles. Eles adoravam a Baal e era roubado nas finanças deles. E às vezes nós falamos, nós estamos dando o dízimo, nós estamos dando a oferta, e nós não estamos rompendo financeiramente, porque talvez tenha um Baal, um Deus estranho sendo adorado aí, que nós precisamos quebrar. E a palavra de Deus diz que Gideão aceita esse desafio. Todas as vezes que você quebra um altar, isso vai levar, talvez, para um lado de pessoas perseguirem você de alguma forma. Talvez as pessoas vão dizer, por que você sempre canta um salmo todos os dias? Porque talvez antes você cantava uma música sertaneja. Nada contra a música sertaneja, mas tem algumas que não dá, né? Ou talvez você cantasse MPB, mas é aquelas que não dá também.
Então você substituiu. Quando é que eu purifico o altar? Quando eu deixo de fazer aquilo que não honra a Deus e começo a fazer aquilo que honra a Deus. Quando eu separo um tempo que era para ficar lá, talvez assim pensando em tudo do passado que deu errado, e eu penso agora em tudo do futuro que vai dar certo. Então eu restauro um altar quando eu desaposso, quando eu tiro da minha vida, quando eu digo eu vou destituir você, você não tem cadeira mais na minha vida. Talvez é a lata de goiabada, talvez é a caixa de bombom garoto, ou talvez é aquele, para ser um pouquinho mais sofisticado, aquele bem gostoso, que a gente compra assim, que é grandão. Dengo, talvez é aquela placa de dengo, bem grandona assim. Todas as vezes que eu estou mal, então eu vou comer açúcar. Todas as vezes que eu estou mal, também eu vou assistir aquele filme para esquecer. Não, todas as vezes que eu estou mal, eu tenho que jejuar, eu tenho que orar, eu tenho que ir para o altar certo. Todas as vezes que eu fui roubada, todas as vezes que alguém disse uma palavra difícil, eu tenho que vir para o altar. Eu não tenho que procurar subterfúgios. Existem coisas na nossa vida que substituem temporariamente a presença de Deus. Temporariamente. E este é um altar errado. Eu vou ligar para minha amiga e vou ficar conversando com ela. E o Espírito Santo está lá. Poxa, eu estou aqui esperando você terminar essa conversa para conversar comigo sobre isso. Porque eu tenho uma instrução para te dar. Então, o que é que está substituindo? Ou sendo, sabe, a muleta na minha vida e na sua vida quando o desafio vem, quando a dificuldade vem, quando vem os inimigos. A Bíblia diz em Êxodo 24, aquele texto que eu li para você: constrói um altar, me adora e eu te abençoarei. Geralmente nós queremos dizer: Senhor, me abençoa e eu te adorarei. Não, é construa um altar para mim. Tira o que está de errado na sua vida. Tira aquilo que está substituindo a minha comunhão com você. Porque sabe, ídolo é aquilo com quem nós temos comunhão. Então se nós temos comunhão mais com o dinheiro do que com Deus, ele é um ídolo. Se nós temos comunhão mais com a comida do que com Deus, ela é uma ídola, né? Deve ser. É um ídolo também. E ele fala que constrói o altar, me adora e eu te abençoarei. Então existe uma sequência para a bênção chegar, e eu vou falar dela para você segunda-feira que vem no Imersão, às 18 horas lá no Ípica, né? Segunda-feira às 18 horas lá no Ípica, eu vou falar para você da bênção, quando é que a bênção chega. Então você precisa estar lá segunda-feira. Nós ficamos com esse horário, as mulheres e as pastoras de campus também, 18 às 20 horas lá no Ípica, no Imersão. E Êxodo 25 diz assim: adorai ao Senhor, e a bênção dele recairá sobre seu trabalho, sobre seu alimento, sobre seu casamento, sobre tudo que leva o seu nome. Então construa um altar e adore, e a bênção vai recair. Esses dois textos não falam que você vai precisar nem pedir pela bênção. Fala que ela vai te perseguir, que ela vai vir sobre você. Então eu construo e restauro um altar quando eu tenho um coração totalmente comprometido com Ele. Quando o meu casamento está comprometido com Ele. Quando o que eu como está comprometido com Ele. Quando o que eu posto nas redes sociais está comprometido com Ele. Quando o que eu falo está comprometido com Ele, mesmo que eu faça uma brincadeira. Então, isso implica em restaurar um altar, em amar a Deus antes de qualquer pessoa. Em amar a Deus antes de qualquer coisa. E em amar o seu próximo como você ama a si mesmo. Jesus fala: olha, eu poderia resumir toda a lei e todos os profetas nestes dois mandamentos. Ame ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E ame ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é construir altares. Então eu restauro o meu altar quando eu restauro o meu amor por Deus. Quando eu me dedico a Ele. Ao invés de me dedicar ao trabalho dele, ao invés de me dedicar à obra dele. Poxa, você está falando para não fazer a obra? Não é isso. Mas primeiro, o maior interesse de Deus é no relacionamento com você, não é no que você pode fazer por ele.
Porque Ele pode enviar miríades de anjos, Ele pode despertar outras pessoas para fazer esse trabalho. Mas sabe, ter o seu coração é uma decisão que só você pode dar a Ele. De render o seu coração ali, de ter comunhão com Ele, de adorá-lo, de orar, sabe, de se relacionar, porque você tem prazer com Ele, de ter koinonia, de falar: Senhor, vamos ficar aqui olhando para essa flor amarela? Por que o Senhor fez essa flor amarela? Porque as pétalas delas são pequenininhas? Ou porque são grandes? Porque a Bíblia diz que toda a vegetação, os montes e os rios estão adorando a Deus. Então, quando você para observar a divindade de Deus ali naquela planta, e eu não estou fazendo a planta de Deus, mas ela tem traços de Deus, ela tem traços do divino. Quando você para observar, você está honrando a Deus. Quando você para observar cada irmã que está aqui, e você fala: eu vou procurar o melhor de cada uma, eu vou encontrar a Deus em cada uma aqui agora. Olha só aquele cabelo, olha só aquela unha, olha só aqueles lábios, olha só aquele sorriso. Então, quando nós queremos encontrar a Deus, por onde nós andamos, nós estamos adorando a Ele. Nós estamos honrando a Ele. Nós estamos tendo Ele acima de todas as coisas. E quando nós o fazemos no primeiro lugar, tem um texto lindo em Lucas, que foi um dos textos que eu primeiro aprendi quando eu me converti, sobre a solicitude da vida. Por que você anda procurando o que comer? Por que você anda procurando o que vestir? Os lírios que estão no campo, eles não fazem roupas para eles. Os pássaros que estão nos campos, eles não fazem ajuntamentos de comida para eles. Todavia, eu nunca vi um lírio sem roupa e nem um pássaro sem comida. Quanto mais você acha, mulher da comunidade das nações, mulher do Brasil, que você vale mais do que os pássaros e mais do que os lírios. Então, quando você está nele, aquilo que você vai precisar para vestir, para comer, para andar, virá sobre você. Ele promete que se você construir o altar, se você adorar, as bênçãos são uma consequência. E hoje nós precisamos mudar o nosso mindset. Não é, ora, porque a bênção vai acontecer e eu vou oferecer um grande culto de louvor ao Senhor. Não, ofereça primeiro um grande culto de louvor ao Senhor e as bênçãos virão sobre ti. Viver apenas para Ele. Eu sei que eu estou falando coisas que parecem radicais, simples, mas radicais. Poxa, viver só para Ele, amá-lo acima de todas as coisas, deixa eu te dizer, este é o Evangelho. Se você gostaria de ouvir sobre Jesus e sobre o Evangelho, este é o Evangelho. Aonde Ele é a prioridade na minha vida. E quando você ama seu marido, quando você cuida dos seus filhos, ele está sendo a prioridade na sua vida. A prioridade não é só ficar ali com ele no secreto. Isso faz parte, diariamente nós devemos fazer isso. Ter o nosso tempo a sós com ele. Mas quando nós estamos honrando a criação dele, nós estamos adorando a ele. Quando nós estamos amando o próximo, nós estamos adorando a ele. Então, adorar a Ele é reconhecer Deus como Criador de todas as coisas, como governador de todas as coisas, como mantenedor desta obra que Ele fez. As árvores se mantêm, geralmente com as raízes ali na terra onde Ele plantou. Então a Bíblia diz, olha, Ele criou o mundo pela palavra e pela sua palavra Ele mantém o mundo funcionando até hoje. Ele mantém os seres humanos pensando até hoje. Então adorar a Deus e construir altares é reconhecer que toda obra, toda boa dádiva, diga comigo, toda boa dádiva, todo dom perfeito, diga de novo, toda boa obra, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes. Então, tudo de bom que nós podemos celebrar, vem dele. E vai voltar para Ele quando você adora aquilo que Ele fez aqui na terra, quando você teve uma grande ideia. Foi uma instrução do Espírito Santo juntamente com você. É claro que Ele quer a nossa parceria. Então,
Nós o adoramos quando Ele está no início de todas as coisas. Muitas vezes nós convidamos a Ele depois que nós já demos um passo na jornada. Depois que nós já contraímos dívidas ou relacionamentos. Depois que nós já fizemos a compra. Ai, Senhor, deu tudo isso. Tem misericórdia, me ajuda a pagar. Mas nós não chamamos Ele para nos ajudar a escolher. Então nós precisamos trazê-lo para o início de todas as coisas. O início do dia, o início do casamento, o início de quando o bebê nasce, o início desse culto, o início de quando você vai em uma viagem. Não é, Senhor, depois que estamos dentro do avião, Senhor, não permita que nenhuma asa estrague, nenhuma turbina, nenhum pneu, nada. Ó, gente, o pneu na descida é importante. Não ajude que nada estraga, mas nós saímos de casa sem dizer, Senhor, olha o Uber que nós vamos, olha a hora que fizermos o check-in. Então eu preciso trazê-lo para o início dos meus desejos. Eu preciso trazê-lo para o início das minhas paixões. Eu preciso trazê-lo para o início das minhas inclinações. Eu preciso trazê-lo para o início dos meus pensamentos. Eu preciso trazê-lo para o início das minhas tendências. Eu preciso trazê-lo para o início das minhas fraquezas. Eu preciso trazê-lo para o início do meu propósito. Eu preciso trazê-lo para o início da minha visão, do meu talento, da minha ousadia. Eu quero fazer aquilo. Que Deus põe a mão sobre aquilo que eu quero fazer. Não, Deus vai colocar a mão sobre o que nós queremos fazer, desde que nós tenhamos passado isso pela revisão dele. Então que Ele esteja no início dos nossos relacionamentos, casamentos, do nosso dinheiro, dos nossos negócios, da nossa fama, da nossa autoestima, do nosso futuro. Que Ele esteja no início de cada um dos nossos dias. Que Ele esteja no início de cada uma das nossas noites. Porque adorar a Deus é colocá-lo em primeiro lugar em todas as coisas. Ele fala, olha, se você me buscar antes de tudo, eu vou acrescentar tudo o que você precisa. Se você me buscar antes de tudo, eu tenho um pacto com você. Eu vou acrescentar tudo o que você precisa. Uau! E às vezes nós falamos, Senhor, acrescenta tudo o que eu preciso, que eu vou te buscar. Nós não podemos, isso se chama evangelho invertido. Nós não podemos inverter a palavra de Deus. Ele diz, eu não sou homem para mentir, e nem filho do homem para prometer e não cumprir, mas segundo a minha palavra, não segundo a sua palavra, ou a palavra do seu ventre. Eu quero te contar uma última história, não contei nenhuma, né? Então vou contar a primeira, uma história, para terminar, porque nós temos a ceia aqui hoje. Olha só, Abel e Caim, ambos foram convidados para construir um altar. E Abel trouxe a oferta de acordo com a revelação que Adão e que Deus tinha dado sobre as primícias. Mas Caim trouxe a oferta de acordo com o que ele achava que deveria ser. Então, não é exatamente sobre o que nós trazemos, mas é a motivação com que nós trazemos. Já que Deus disse que é para dar o dízimo, toma, está aqui o dízimo. Já que a Fátima ministrou sobre a oferta, está aqui a oferta. Não, é sobre a inclinação do nosso coração. A adoração não vem no que você entrega, vem no seu coração entregue. Vem aqui no pedaço da sua vida e da minha vida entregue. Então, sabe, Deus falou, olha, o pecado, a ofensa, o ventre, adorar a outros deuses, Caim está batendo na sua porta. Mas se você fizer conforme a minha direção, você será aceito. Ou seja, ele falou, olha, você não precisa fazer de acordo com o seu desejo. Eu é que sou o Deus. A adoração é para mim e existe um caminho para fazê-la. E Caim não quer fazer. E talvez Deus está falando para mim e para você nessa noite, que nós trouxemos adoração de forma que não deveríamos para Ele. Nós adoramos pela obrigação. Disseram que ler 10 salmos por dia. Disseram que fazer isso. Disseram que jejuar. Disseram que fazer aquilo. Mas o nosso coração não está envolvido.
Quando você for jejuar, por favor, leia Isaías 58 primeiro. Se você está jejuando, leia Isaías 58. Porque ele vai dizer, esse é o jejum que eu quero? Ele vai dizer, não, esse não é o jejum que eu quero. E lá em Isaías 58, lição para você de casa, ele vai explicar qual é o jejum que ele quer. Por quê? Porque existe um modelo. Existe um modelo para adorar a Deus. Existe um modelo para construir altar. Existe um modelo para jejuar. E não é como eu quero, mas é como ele disse que vai funcionar. Então, obedecer é uma escolha que eu e você temos. Não é eu não tive opção. Tem sim. O nosso coração, dentro de nós vamos escolher a forma que nós vamos adorar. Nós vamos escolher a forma que nós vamos prestigiar a Deus, prestigiar ao Espírito Santo. Então, o meu chamado nessa noite é para que nós possamos restaurar o altar aonde nós sabemos que está quebrado. Sabe quando o altar quebra num casamento? Quando você faz sexo sem vontade. Quando você fala, eu estou aqui à disposição. O altar está quebrado. Quando você não se envolve. Você fala, disse, nem toda vez dá para se envolver. É verdade, nem toda vez. Eles sempre querem mais do que a gente, né? Mas na maior parte das vezes. O altar está quebrado quando nós falamos para o filho, cala a boca, porque eu mando aqui. Quando eu não considero a imagem na vida do meu filho. Quando eu digo para minha mãe e para o meu pai, olha, a senhora não entende nada, a senhora é de uma outra cultura, de um outro tempo. O altar está quebrado todas as vezes que eu não respeito a imagem e a semelhança de Deus na vida dos outros. O altar está quebrado todas as vezes que eu não respeito o templo do Espírito Santo. Que Deus fala, hoje é um dia que você precisa descansar. Hoje é um dia que você precisa comer. Hoje você não deveria comer tudo isso. O altar está quebrado todas as vezes que eu me vejo diante de um desafio, de uma batalha, de uma luta, e que eu busco outras coisas ou outras pessoas antes de buscar a Deus em primeiro lugar. Então o chamado hoje é para busque-o em primeiro lugar em todas as coisas. Não é só buscá-lo de manhã, não. É quando você vai ao toalete no meio de uma reunião, no meio do dia, quando você vai para o almoço, convide-o para sentar com você. Eu sei que não está muito na moda falar sobre isso. E vocês estão me olhando assim, que exagero. Sim, mas essa é a vida vitoriosa nele. E quando nós nos abraçamos e andamos e celebramos a presença dele, você não vai precisar orar por bênção. Você não vai precisar sacrificar por bênçãos. Você não vai precisar pagar preço por bênção. Porque elas virão naturalmente sobre a sua vida. Se você quer a libertação de um familiar seu, a primeira coisa que você precisa fazer é restaurar o seu altar. Tem certeza disso? É absoluta. Porque quando você restaura o seu altar, você começa dentro de casa a emitir frequências químicas, físicas e espirituais que podem alinhar a vida de outra pessoa. O lenço de Paulo curava. Por quê? Porque tinha uma frequência de cura em Paulo e aquilo que ele tocava levava a essa frequência. Então, se você está querendo mudar seu marido, mudar seus filhos, a primeira pessoa que precisa ser mudada é você. É você. Porque quando o seu altar estiver adorando ao Senhor, outros Baals, ou Astarotes, ou Beuzebu, ou Jezabel, não vai conseguir ficar lá naquele lugar. Você não vai precisar falar para eles saírem. Eles vão correr dali. Eles não vão querer entrar ali. Então, quando seu filho, seu marido entra em casa, ele entra em limpinho, sem nenhum espírito. Por quê? Porque você está ali. E você está cheia de luz, de palavra de Deus, de oração, de bênçãos. E quando eles entrarem, eles vão abrir a boca para falar alguma coisa. E você fala, abençoado será a nossa noite. Olha o jantar que maravilhoso que está ali na mesa. Eu estava te esperando e eles falam, é melhor a gente ir embora, porque a gente não pode vencer aqui. Então, sabe, eu e você somos chamados para ser a luz da nossa casa. Eu e você somos chamados para ser o sal da nossa casa. Muitas vezes mulheres falam assim, mas meu marido é pastor,
Mas meu marido é obreiro, ele que deveria ser o sacerdote da casa. A casa é uma atmosfera onde as mulheres constroem. A atmosfera da casa é construída pelas mulheres. Ele é um sacerdote sobre a sua vida, mas sobre a sua casa é você a guardiã. É você a guardiã do seu casamento e é você a guardiã dos seus filhos. É você a guardiã do dinheiro e dos negócios que ele tem que você não sabe nem quanto é. É você a guardiã. É você que vai levantar este altar dentro da sua casa, da sua família, da sua repartição, do seu ministério.